O filósofo grego Platão dizia que a educação musical é a parte mais importante na formação de uma pessoa. Ele acreditava que o ritmo e a harmonia tinham o poder de penetrar na alma e tocá-la por toda a vida. O nosso convidado de hoje fez da música não só a sua forma de expressão artística, como também uma vitoriosa carreira empresarial. Instrumentista, compositor, produtor e executivo do meio musical, ele é Marcos Mainardi. Mainardi, é uma alegria te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vindo, Mainardi. Muito obrigado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu é que estou feliz de estar com vocês. É o contrário. Eu estou feliz. Então estamos todos felizes. Mainardi, a sua ligação com a música começou ainda na infância e muito por conta do seu pai, que foi um importante folclorista, historiador, tal. Para a gente começar a nossa conversa, fala um pouco sobre ele. Olha, o meu pai, rapaz, Alceu Mainardi Araújo, foi um dos três maiores folcloristas do Brasil. Era o Mário de Andrade, o Câmara Cascudo e Alceu Mainardi, os três mais importantes. Meu pai era de campo. O Câmara Cascudo era um folclorista de estúdio, de pesquisa, fechado, né? Fechado. É. E o meu pai ia muito para o campo, meu pai ia pesquisar no campo e tal. Ele escreveu 3 livros importantíssimos, chamado Folclore Nacional. São 3 volumes enormes, chamado Folclore Nacional. E escreveu um outro chamado Medicina Rústica, que era um livro que foi premiado na Itália, foi premiado em vários lugares. E ele foi um camarada que dedicou a vida dele inteira para escrever. Ele tem mais de 25 livros, ou 27 livros, parece, sobre folclore. Foi da Academia Paulista de Letras e quando ele estava indo estava projetando ir para a Academia Brasileira de Letras, ele faleceu. Então, eu pouco fiquei com ele. Na verdade, a música, ele era um cara que tocava violão muito bem, tinha uma voz bonita, que eu não tenho. Mas ele era um cara que sabia bem o que queria na vida, ele queria que eu fizesse esporte, queria que eu me formasse, sempre procurou me chatear com esse negócio de fazer esporte. Tem que fazer esporte, rapaz. Me levou assim para a piscina, para nadar, pela orelha. E você vai nadar. E tal. Tanto é que depois eu, de garoto, bati 2 recordes de natação, de livre borboleta, fui recordista. Mas ele era um cara que me ensinou muitas coisas na vida, mas ele foi embora tão cedo porque eu fiquei muito triste com isso, porque ele tinha muito mais coisa para me ensinar, mas ele ficava o tempo inteiro mexendo nos livros, escrevendo, escrevia com tinta verde. E tanto é que no livro que eu tenho aqui, que eu dei para vocês, fiz questão de trazer para vocês, que é o livro Banda de Milhões, tudo que eu falo está em verde, em homenagem ao meu pai. Agora a gente está falando dos anos 50, né? E por conta desse trabalho do seu pai, você devia ouvir muita música sertaneja, ou melhor, caipira, né? Quais foram suas referências? Porque Inesita Barroso é uma delas, né? Uma grande inspiração. A Inesita Barroso, meu pai compôs uma música que a Inesita gravou. Acordai quem tá dormindo, levantai quem tá acordado, venha ver o Deus menino, na sua porta está parado, o galo canta, nasceu Jesus, o mundo inteiro se encheu de Deus. Então ele era muito amigo dela e gostava muito dela. Eu também fiquei amigo dela e tudo. Mas o engraçado nessa história é que meu pai nunca me impôs nada, a não ser que eu fosse nadar.
Que foi a única vez que ele foi me chatear. Mas o resto, ele não me impunha. Ele falou, você quer tocar, você quer ser músico? Vai tocar também, toca e tal. Mas o sertanejo, ele cantava músicas sertanejas, mas ele não me impunha. Você tem que gostar disso. Ele levar os livros, os discos lá para casa, mas ele não ficava escutando o disco sertanejo. Mas logo aparecem os Beatles, e com os Beatles... Tudo muda, né? Mas antes da gente chegar nos Beatles, você foi puxado pela orelha pelo seu pai, te levou para a piscina, você tem que nadar, tem que nadar. Mas depois você se interessa também pelo polo aquático. Pois é. Isso depois, né? Mas antes de você falar sobre isso, nós preparamos um quadro sobre esse esporte. Vamos ver se você gosta. As primeiras disputas de polo aquático remontam a meados do século XIX, quando o esporte era praticado nas águas de rios e lagos da Inglaterra. Inicialmente, era apenas uma maneira de entreter o público nos intervalos dos torneios de natação. Mais tarde, as regras do polo foram passando por muitas transformações e se aperfeiçoando, até serem adaptadas para as disputas em piscinas. Essas mudanças acabaram estimulando uma maior organização tática das equipes e o surgimento de novas estratégias, que tornariam os jogos mais dinâmicos e competitivos. E assim o polo se popularizou e entraria para o rol dos esportes olímpicos, já nas Olimpíadas de Paris, em 1900. No Brasil, no início dos anos 50, o Clube Pinheiros de São Paulo formava suas primeiras equipes de polo aquático. E é por uma delas que Marcos Mainardi vem colecionando sucessivas vitórias. Um apaixonado pelo esporte. Nossa Senhora. Bom, mas depois disso, eu fui campeão mundial. Tá aqui, Quem ó. mais? Em Doha. Em Doha. Aqui, ó, em Doha, campeão mundial em Doha pelos Estados Unidos. Essa medalha de ouro. Essa é a medalha de ouro de Doha. Eu sou pinheirense, eterno pinheirense. Eu nasci jogando no Pinheiros. Em 1957, me tornei sócio do Pinheiros, sou benemérito do Esporte Clube Pinheiros e sou diretor de esportes de 11 esportes olímpicos. Então, eu cuido de 11 esportes olímpicos do Clube Pinheiros. Eu cuido e gosto muito disso. E eu comecei a me interessar em 63, que eu vi ali, quando o Brasil se tornou campeão pan-americano. Eu nadava, eu era nadador. Aí eu fui ao Palmeiras, foi no Palmeiras. Eu fui no Palmeiras e os meus amigos me levaram lá, então vamos assistir jogo de polo aquático. E eu me apaixonei, os caras jogando polo aquático, eu me apaixonei e o Brasil foi campeão. E eu falei, meu Deus, eu tenho que jogar polo. No dia seguinte, parei e fui jogar polo, parei de nadar. Mas você pode ser campeão mais às vezes, não sei o quê, você já era recordista. Não quero saber disso, eu vou jogar polo aquático. E fui jogar polo aquático. Eu fiquei emocionado e falando desse negócio. Bacana. E tem alguém que mandou uma mensagem sobre esse assunto para você, olha só. O Marcos Mainardi é o nosso diretor de esportes individuais e aquáticos. É o responsável pelas medalhas que o Pinheiros recebeu esse ano, pelo trabalho que ele fez no atletismo e no judô. Grande jogador de polo, grande pessoa, amiga de todos os amigos dele, e Mainardi é um cara fantástico. Um beijão, Mainardi. O nosso presidente, meu presidente. Nada melhor que você escutar a palavra do seu presidente. Claro. Do Carlos Brasolin, que é o meu grande amigo, querido amigo Brasolin, um grande basqueteiro, o cara do basquete, gosta muito de basquete, e nosso presidente. Bom, Mainardi, antes dos Beatles, né, surge João Gilberto com seu violão, né, o marco inicial aí da bossa nova. E apesar de você crescer nesse ambiente musical caipira, né, você começou mesmo tocando bossa nova no violão. Verdade, verdade. Comecei tocando bossa nova porque o meu professor, aí eu arranjei um professor, o Zeca, de violão, e ele começou a me ensinar a tocar bossa nova, porque naquela época se tocava bossa nova. Então eu fui tocar o barquinho, vai, a tardinha cai, Roberto Menescal, essa coisa. Eu só me lembrei, quer dizer, não vou mentir, não. Eu só me lembrei mais dessa história de bossa nova, alguns anos atrás, que eu acabei fazendo um DVD, um CD,
com a Camila Faustino, que toca com com o Toquinho, cantora que canta com o Toquinho e tal. E ela é uma das maiores, para mim, é a maior cantora do país hoje, não tenho a menor dúvida. E eu fiz um disco com ela de bossa nova. E aí eu homenageei a bossa nova. Aí a minha homenagem à bossa nova é aí. Foi nessa mesma época que você passou a assistir o programa O Fino da Bossa? Eu era fã da Elis, nossa senhora. Eu tive uma felicidade muito grande, depois, mais tarde, como produtor, eu conheci o César Camargo. E conhecendo o César Camargo, conheci a Elis, porque a Elis, eu era produtor da Poligram, fui chamado para ser produtor da Poligram. Bom, aí estava gravando Romaria, o César fez o arranjo do Romaria, todos os músicos tocando e tal. Ela cantou, ficou espetacular, eu cheguei, escutei com o César assim, falei, porra, César, isso é um sucesso, sensacional e tal. Ele falou, peraí, não é bem isso que eu quero. Falei, o que você quer? Escuta o que eu vou fazer. Ele pegou e tirou todos os músicos, deixou só o violão, um pouquinho do piano ali, deixou, aí falou pro baixista, vai lá e grava de novo o baixo sem bateria, porque o baixo geralmente toca com o kick da bateria, né? Então, ele tirou o baixo, tirou tudo, tirou a bateria e o cara tocou, com os violões assim e tal. Ele falou assim, esse é a Romaria, é exatamente a letra. A letra de Romaria não se prestava àquele som de bateria tocando e tal, não sei o quê. E o César percebeu isso, a genialidade do cara. Gênio. Meu amigo está nos Estados Unidos. O Romaria tem uma ingenuidade sofisticada. Não, né? é impressionante, é impressionante. Quer dizer, isso foi aí que você começa a aprender, você começa a entender o que você não deve colocar, o que você deve colocar. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Agora, no final dos anos 50, o Maynard, ao mesmo tempo que brotava a bossa nova aqui, alguns grandes ídolos do rock já faziam muito sucesso, né? Como o Elvis Presley, Chuck Berry e tantos outros. Até que em 63 aparece aquele LP de capa preta escrito Beatlemania, né? E aí tudo muda, né? Você tinha 13 anos de idade nessa época. Exato. Conta um pouco desse período musical. Ah, rapaz, você sabe que isso era uma coisa tão espetacular. A gente ficava escutando aquilo e ficava pensando, como que a gente vai fazer para fazer isso aqui que esses caras fazem? A gente ficava lá tirando a música e falava assim, essa não dá para tocar, cara, essa aqui não dá para tocar. E essa outra, essa aqui também não dá para tocar. Vamos tocar essa mais fácil, porque não dava para tocar um negócio desse, entendeu? É complicado, porque a timbragem deles é muito alta. E depois as notas, quando você abaixa o tom, a guitarra, você sabe muito bem, você está tocando em Mi, você vai baixar o tom, baixa de Mi, baixa para Sol, baixa para Fá, o que seja, já não soa igual. E foi nessa onda roqueira que você embarcou com o seu professor, o Zeca, Isso. na ousadia de montar uma banda que seria a primeira de várias que vieram depois. Isso. Fizemos essa banda. E a banda se chamava Bumblebees. Tem uma história boa sobre isso, né? Pois é. Porque nós queríamos parecer com os Bee Gees, né? Bumblebees, Bee Gees, não sei o quê. Mas imagina, Bumblebees, tudo naquela época você ficava... Né? E aí fomos fazer um primeiro programa de televisão com o Júlio Rosenberg, na crista da onda. Aí chegamos no Júlio Rosenberg e ele anuncia, e agora com vocês os Blimbleblés. Aí os Bumbliblés. Aí eu passei por ele e falei assim, Bumblebees. Ele falou assim, Bimblebés. E aí eu falei, no dia seguinte mudamos o nome. Mudou o nome da banda, que isso aqui não tá legal. O cara não sabe apresentar, esse nome não tá legal. E aí mudou Coach 45, aí ficou Coach 45. Maynard, a gente tem mais uma mensagem para você. Olha só de quem é, hein? Irmão, a gente não escolhe. É para sempre. Amizade, a gente escolhe e pode ser para sempre ou não. Mas quando uma amizade é tão forte que nós nos tornamos
verdadeiros irmãos, aí é a soma de tudo, é o melhor dos mundos. O Marcos Mainardi é meu amigo e se tornou um grande irmão. Nós nos conhecemos há mais de 70 anos, no Jardim da Infância. Estou entregando a idade aqui, mas é uma amizade muito bonita. Começamos juntos na música, formando o primeiro conjuntinho, que só faltava um baterista, e eu, por acaso, estava estudando bateria, e formamos a nossa primeira banda. Quem é Marcos Mainardi? É um cara muito direto, muito sincero, uma sinceridade que muitas vezes dói na gente, mas eu adoro isso nele. Quantas vezes eu fiquei louco da vida com as críticas que ele fazia para mim. No fundo, eu sabia que tudo aquilo era um aprendizado. Ele é duro, ele não pensa se vai machucar ou não vai machucar. Ele é um cara polêmico por isso, mas é também muito amado por todos os seus amigos. Ai, o Dudu. Eu amo esse cara. Eu amo o Dudu. Tudo que ele falou é o que a gente viveu junto. A gente é amigo até hoje, a gente é amigo toda hora. A mãe dele era professora do Jardim da Infância e eu ia sempre lá. E a mãe dele ficou amiga da minha mãe. E aí, mais tarde, quer dizer, nós éramos amigos, eu e ele ali no jardim. Mas mais tarde ele começou a tocar bateria e eu comecei a fazer uma banda. E a minha mãe encontrou com a mãe dele. E a mãe dele falou, o Dudu tá tocando bateria. E a minha mãe falou, pô, eles estão procurando um baterista. Que demais. Casou direitinho. Encaixou direito, quer dizer, o cara que era já meu amigo há 200 anos. E isso é para mim, é um dos maiores cantores que o país já teve. Esse cara tem uma voz absurda. E ele, infelizmente, não aproveitou no momento certo essa voz que ele tem, esse dom que Deus deu a ele, porque ele toca todos os instrumentos. Toca bateria, toca guitarra, toca piano, e toca flauta, mas toca flauta muito bem, muito bem. Faz primeira voz, faz segunda voz, faz terceira, faz tudo. Ele é monstro, monstro. Bom, muito bem. Aí vocês estavam botando para quebrar com a Coach 45, né? Era você, era o Zeca, o Dudu França. E aí vocês tocavam em bailes e chegaram a gravar um disco, né, com essa banda. Chegamos a gravar um disco com a banda, chamado Coach 45. Meu pai conseguiu lá, acho que eu fui na Chantecler. Conseguiu. Um amigo dele lá, falei, vou levar esses moleques lá para gravar. E aí fomos lá e gravamos um disco lá na Chantecler. Well, my temperature's rising and I feel to the floor. Where's the people knocking cause they're wanting some more? Let me in, baby, don't you know what you got? You better think it isn't. This place is hot and I'm so glad we made it. So glad we made it. I want you, give me some lovin'. Give me some lovin'. Foi na Coach 45 que você ensaiou cantar também, né? A No Coach 45 eu queria cantar, mas o amigo do meu pai lá, o maestro, falou, você não canta nada, quem canta é o Dudu França. Aí eu falei, então, esse é o Dudu que canta, e então eu parei de cantar. Meu primo Cã era guitarrista, depois foi tocar teclado, e aí eu tocava guitarra, e assim foi. E aí depois eu saí da banda, a banda acabou, e aí nós fizemos o Memphis. Pera lá, antes de você fazer o Memphis, ou talvez seja no Memphis, eu não sei, você vai nos dizer agora. Vocês tinham música do Johnny Rivers no repertório e tal. Tínhamos. E vocês chegaram a conhecer o Johnny Rivers pessoalmente? Sim, o Dudu conheceu ele, e ele tinha uma música, eu não lembro o nome da música agora. Summer Rain. Summer Rain. Ora, você tá bom nisso, hein? Summer Rain. Summer Rain taps at my window. Summer Rain taps at my window. Exatamente, essa música. E o Dudu ficou amigo dele. Ele não tinha gravado a música, o John Rivers. Estava numa festa. Ele mostrou pro Dudu a música, aí o Dudu começou a cantar, foi lá e tirou a música e passou para a banda e nós começamos a tocar. E o Johnny, logo depois, o Johnny gravou a música. Foi logo assim, meio que na sequência. Depois.
Mainardi, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já para conversar sobre o começo da sua carreira na música, seus primeiros sucessos como produtor musical, pode ser? Maior prazer. Voltamos já com Marcos Mainardi. Estamos de volta para a nossa conversa com o produtor musical Marcos Mainardi. Bom, Mainardi, nos anos 70, um fenômeno, né, criou uma situação interessante, né? Não só no Brasil, mas aqui cantores e compositores brasileiros começaram a gravar com nomes estrangeiros, né, como Mark Davis, Pete Dunaway, Light Reflections, Paul Denver, entre outros aí. E até hoje muitos pensam que eram cantores e grupos estrangeiros, né? Foi algo bem curioso e que durou vários anos, não foi? Olha, quando eu entrei para ser produtor na Polygram, estava começando essa onda da disco, music e tudo mais. E eu contratei uma menina que chamava Zuleide. E essa menina acabou se chamando Lady Zu. O Armando Pitiliano, que numa reunião, eu falei para Zuleide, ele falou assim, põe Lady Zu. O Armando Pitiliano é um craque, né? Um craque da comunicação, né? E ficou Lady Zu. E aí estourou a Lady Zu. Eu lancei o disco da Lady Zu e estourou a Lady Zu. E nesse ínterim também tinha um cara chamado Mark Davis que estava gravando lá. E esse cara, o produtor parece que saiu, brigou, sei lá o que aconteceu. E eu estava entrando, peguei o disco para terminar o disco do tal do Mark Davis. O tal do Mark Davis é o Fábio Júnior. O Fábio, eu também falei para ele, olha, cara, eu acho que você devia gravar em português, porque você canta muito legal, a tua voz é diferente das outras e tal. E aí gravou Qual é a Sua? Qual é a Sua? De Ficarei para... How many times I saw you laughing? What can I say? Now I'm gonna hear you saying, now I'm gonna hear you saying, oh, don't go away. Oh, qual é a sua de ficar aí parado, a esperar que a vida faça as coisas por você? Só que o Fábio não era um grande letrista. E eu falei, bom, então peraí, mas eu trabalhava na Polygram com a gente, um gerente chamado Paulo Coelho, um monstro. Hoje o monstro Paulo Coelho, né? Trabalhava lá, eu falei, ô Paulo, você não quer fazer umas letras para o Fábio? Falei, eu faço. Aí o Paulo é um cara sensacional. E fez várias letras para o Fábio nesse disco. E nesse disco tinha o Qual é a Sua e tal. Fez até uma música para nós, para minha banda, do Lee Jackson, chamada A Era dos Super-Heróis. Ele que fez a letra, o Paulo Coelho. E a coisa começou a andar por esse caminho de cantando em inglês, cantando em inglês. E, logicamente, a minha banda antes também já cantava em inglês. Então, tudo isso foi encaixando uma coisa na outra. Quando vocês formaram a Memphis também teve várias gravações com Nossa, nomes... Memphis tinha... Eu até cantei, teve uma vez que eu cantei. Chamava Holding Hearts, a música, sei lá como é que chamava o meu nome. Eu sei, nós fizemos vários nomes. Era Joe Bridges, que era do França, Joe Bridges. Joe Bridges. José Eduardo França Pontes. Pontes é o Joe Bridges. O Tavinho era Pete Dunaway. O Pete Dunaway, que vocês conhecem o Tavinho. E aí fomos colocando vários nomes, o Carlinhos, Charlie também, o Carlinhos. Então, vários nomes em inglês. Isso não era um fenômeno só brasileiro, não, né? Não, era um fenômeno mundial, porque estava acontecendo isso no mundo inteiro. E acontece que, só que no mundo os caras estavam fazendo músicas originais. Né? Os Animals, os Hollies, todos esses caras faziam músicas originais. Nós estávamos copiando um pouco os caras, mas depois começamos a fazer nós músicas também, em inglês. E aí foi que começou a coisa a andar e tal. Até que eu saio do Memphis e formo o Lee Jackson, e no Lee Jackson a gente grava Hey Girl. Inventamos o nome, Lee Jackson. E o nome que vendeu muito, porque tinha uma música chamada Olá Lá Lá. E essa música estourou na difusora, o Cayon Gadi era o diretor, e o Cayon ia colocando as músicas sem saber que era. O Cesare, que era o nosso produtor, colocava as músicas para ele e ele pensava que era americano. E colocava tocar na difusora. O dia que ele descobriu, acabou com tudo. Não teve mais música nenhuma na difusora nossa, entendeu?
Mas foi assim que a coisa andou, foi assim que a coisa foi caminhando, com o Poladian. O Poladian era nosso empresário. E aí começou como nosso empresário e tal, meu amigo, era do direito do Mackenzie também. E aí nós fomos fazer show com ele, fizemos 13 shows com ele na Argentina, porque a nossa música Hey Girl tinha estourado na Argentina, era número 1. Hey girl, I hate that sound. It's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. Bom, não podia faltar a mensagem desse cara, né? Que a gente tanto está falando, Poladian. Mané. Em 1969, pouco tempo atrás, eu era empresário da banda de Marcos Maynard, o Lee Jackson, que fez sucesso nas Américas. Nossa amizade continuou quando fizemos o trabalho do Lee Jackson com um artista que eu trouxe ao Brasil, que é o rei do rock, Bill Haley e seus Cometas, o pai do Elvis Presley. Enfim, o grande sucesso na época, fizemos o rock samba. Mais tarde, segui minha carreira e quando fui convidado para ser presidente da gravadora Polygram, pelo amigo André Midani, indiquei Marcos Maynard para ser diretor, porque a minha vocação era continuar divulgando e continuar promovendo shows. Aí foi um momento de muita alegria, muita gratidão, muito orgulho de ver Marcos Maynard brilhar na sua carreira como dirigente de uma grande gravadora. Seu sucesso foi para a presidência da Sony no México, enfim, pelo mundo todo. Marcos brilhou como dirigente da indústria fonográfica. Com ele, fizemos parcerias incríveis com o Ray Conniff, orquestra e coral, com projetos maravilhosos, vencedores. Um grande projeto com Julio Iglesias de lançamento no Brasil, na década de 80, onde vendemos 3,5 milhões de discos. Marcos e eu lotei meus estádios com Julio Iglesias e o artista se consagrou no Brasil. Depois veio o RPM, veio um tanto de Titãs e muitos outros artistas. Enfim, o gênio musical da indústria da música, Marcos Maynard, foi um parceiro que nos ajudou muito em nossa carreira. Desejo a ele todas as felicidades. Um grande abraço. Bom, que falar do maior. Não dá para falar do maior, ele é o maior. É uma história longa, mas umas coisas engraçadas, que quando ele fala dos 3 milhões do Julio, não foram 3, foram 8 milhões. Porque depois teve outros discos, porque ele levantou e daí para frente a coisa andou. O Mané, não dá para se falar do Mané. É tanta história com ele que eu vou te contar. A Rita Lee, nossa, a Rita foi uma coisa espetacular, porque e os Titãs também, mas a Rita tem histórias com a Rita sensacionais. Nós levamos a Rita para a Argentina, a Rita foi em primeiro lugar na Argentina, cantando aquele disco que nós fizemos em inglês, Here, There and Everywhere, Músicas do Beatles, ali, em qualquer lugar, música dos Beatles. E foi muito engraçado porque foi assim, eu tinha contratado a Rita e a Rita falou para mim, não tenho música. Eu não fiz música, agora estou contratando. Aí eu falei, bom, vamos fazer um disco, vamos fazer alguma coisa, fazer uma outra ideia, não sei o quê. Ela falou, não, eu gosto muito dos Rolling Stones. Eu falei, vamos fazer Beatles. Ela falou, não, mas eu gosto mais dos Rolling Stones. Eu falei, não, mas os Beatles têm a melodia. Você é melodia total. Você é total melodia. Você tem que fazer Beatles. E fez. E esse disco ela cantou no Luna Park, lotado, em Buenos Aires. Em inglês. Maravilha. Monstro. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. E depois aí tem uma história minha com a Rita também, com o Roberto, que é sensacional. Porque
Aí ela começou a fazer músicas e tal, se apaixonou por música, não sei o que, falou, agora eu vou fazer mais música, vou fazer mais música. Começou a fazer uma, fazer outra. Aí ela me trouxe, eu falei, vem aqui no estúdio. Eu falei, vou lá no estúdio. Sentei com ela sentada aqui, o Roberto aqui, e eles começaram a tocar uma música para mim. Falou assim, eu vou tocar Amor e Sexo. Eu falei, é? Tá bom. Começa aí. Aí começaram a tocar e tal, não sei o quê, Amor e Sexo. Aí, chegou um momento, o que você achou? Eu falei, eu vou dizer uma coisa para vocês são dois gênios. Se vocês fossem músicos normais, artistas normais, eu diria que está mais ou menos, está um rockinho, tipo on the rock, tudo bem. Mas essa letra merece uma grande melodia. Essa letra merece algo grande. Aí o Roberto falou, não, mas aqui está em 5, não sei o quê, 3. Eu falei, ô Roberto, você é gênio, bicho. Porra. Aí ela virou e falou assim, vamos fazer. Aí, isso foi uma sexta-feira. Na segunda-feira, eles me mandam, naquela época já tinha o CDzinho, CDR para mim, escutei, falei, Deus do céu, isso é um hino. E eu tinha falado com o Máriozinho Rocha naquela época que ele estava precisando de uma música para a novela. Na mesma hora eu liguei para o Máriozinho, escuta isso aqui. Aí pus para ele escutar. Ele falou assim, pode mandar que está na novela. Aí eu liguei para o Roberto, mas eu não terminei isso aqui é uma demo, isso aqui... Azar seu, agora termina esse troço aqui e manda para o Máriozinho. Já está na novela, bicho. Muito bom. Amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Agora, o Poladian adiantou aí um monte de assuntos, né? Mas ainda falando sobre a Lee Jackson, vocês chegaram a gravar um disco produzido pelo Bill Haley, Seus Cometas? Na verdade é o seguinte, o Mané, nós abrimos o show do Bill Haley. Com a banda Lee Jackson, né? Com a banda Lee Jackson. E aí nós fomos fazer shows, que o Poladian fazia o show do Bill Haley e punha um cara para abrir. Nós éramos que abrimos o show. Ah, tá. Nós abrimos o show do Bill Haley. E aí a gente foi ficando amigo dos caras do Bill Haley. Do Bill Haley, do fulano, ciclano, beltrano, não sei o quê. Ficamos amigos dos caras. E aí um dia o Marco Bissi, nós estávamos um show em Campinas, o Marco Bissi, que é o nosso baterista, que hoje mora em Miami, foi presidente da Sony, da Polygram, em Miami. Ele hoje está no One RPM. O Marco Bissi não chegou. Aí o guitarrista deles falou assim, eu toco para vocês. Falei, esse cara tá louco. E entrou e tocou, porque já conhecia nosso repertório. Ele foi e tocou. Imagina. Aí ficamos amigos, assim, amigos mesmo dos caras. E aí o Bill Haley falou assim, nós falamos assim, nós queremos fazer um disco chamado Rock Samba. E queremos misturar o samba com o rock. E aí começamos a pensar nesse negócio e o Bill Haley falou assim, eu acho bacana a ideia de vocês, eu vou lá no estúdio com vocês. E veio no estúdio e falou, façam isso que é muito legal o que vocês estão fazendo. Na verdade ele não produziu, mas ele aqueceu, ele achou que a ideia era legal e falou, eu saio na foto com vocês. E tirou uma foto com a gente, que é a foto que vocês estão vendo aqui, que é o avô do rock and roll, né? Que o pai é o Bill Haley, mas o avô do rock and roll está aqui, né? Do rock and roll com a gente, o avô do rock and roll está com a gente. Bom, muito bem. Num certo momento você passou para o outro lado do balcão, vamos dizer assim. Começou a sua carreira como executivo de grandes gravadoras. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Voltamos já com Marcos Mainardi. Pronto, o Persona está de volta, hoje conversando com Marcos Mainardi. Mainardi, pois é, num certo momento, o integrante da banda Lee Jackson se passa para o outro lado do balcão e vai ser executivo de uma grande gravadora. Houve um motivo determinante para essa mudança? Bom, para mudar,
para mudar, foi o Poladian também. É. Que ele ia ser, foi convidado pelo André Midani, e ele não aceitou, mas ele indicou a mim como diretor, como produtor, na verdade produtor naquela época. Eu não era diretor, como produtor em São Paulo. E eu fiquei produzindo em São Paulo. Mas a gente acabou a banda mesmo, foi no programa do Carlos Imperial. Porque eu ainda estava, já estava do outro lado do balcão, mas eu ainda tocava de vez em quando. E aí nós fomos tocar no Carlos Imperial. O Carlos Imperial era muito amigo meu, e tinha feito o disco com o Dudu, lá o Grilo na Cuca, que foi o sucesso do Dudu com o Grilo na Cuca. E aí chegou na hora do programa, não chegou um cara, aí não chegou outro. Aí eu falei pro Imperial, põe a gente no final. Ele falou, claro, vocês animam sempre, vocês entram e fazem uma festa e tal, não sei o quê. Tudo bem, então ficamos pro final. E o cara não chega. Aí chegou. Chegaram os caras. Um falou assim, pô, tá tão chato esse negócio de televisão, toda hora tem que fazer televisão, vamos acabar com esse negócio? Vamos. E aí, acabamos. E agora, vamos? Não, acabamos a banda. Acabamos de acabar. A banda acabou agora, no programa. E saímos para tomar um chopp fora. E ele ficou, pô, mas vocês estão me sacando. Eu falei, cara, acabou a banda. Como é que eu vou tocar se acabou a banda? No camarim do programa. Nós estávamos ali fora, no camarim. Acabou a banda no camarim. A banda acabou sorrindo. Foi uma banda... E a banda continua junto, até hoje. Então, porque tem um fato curioso, quer dizer, todos os integrantes da banda se tornaram executivos de gravadora? Todos. Você vê, bom, o Cláudio Condé, naquela época, já estava saindo para ser presidente da Polygram em Portugal. Ele foi ser presidente da Polygram em Portugal. Depois eu me tornei diretor da CBS, Sony, e fui para vice-presidente da Sony em Miami, no México. O Marco Bissi foi depois também para presidente da Polygram nos Estados Unidos, e o Sérgio depois da presidente da EMI nos Estados Unidos. Então, todos nós, e o Maluli hoje tem um maior estúdio, que tem o estúdio State of the Art, o Maluli tem em São Paulo. Olha o Maluli aí. Oi, Marcão. Que bom gravar esse depoimento para você. Uma vida inteira de amizade, irmãos, tocamos na mesma banda, ao mesmo tempo dividimos a mesma sala lá na Polygram, começo dos anos 70. Um aprendizado tremendo. Você, meu professor, aprendi muito com você, continuo aprendendo, que você é uma pessoa especial. Você conserva, o que me admiro muito, né? Você conserva a mesma vibe, a mesma empolgação daquele começo lá atrás, e parece que você não perdeu graças a Deus, né? A ingenuidade do trabalho. Você tem o dom de enxergar a alma, o coração dos artistas, ter assim a sensibilidade de entender realmente o que é melhor para ele, tipo de repertório, música, o que faz sucesso, o que não faz sucesso, mesmo que a gente não tenha essa bola de cristal, mas você tem essa sensibilidade, que eu admiro muito. É isso aí, Marcão, vamos continuar aprendendo juntos, e a gente não pode parar de aprender, né? A vida realmente é um aprendizado. A gente nunca pode pensar que já sabe tudo. E você está sempre com aquela alegria de quem está começando. Isso é muito legal. Obrigado por tudo, Marcão, por todas as portas que você me abriu, pela confiança, pela dedicação ao lado artístico, aos artistas. Respeitam demais você. É isso aí, Marcão. Um beijo. Sabe uma coisa que eu acho interessante nessa conversa toda que nós estamos tendo aqui? Porque os artistas, é o que ele está falando aqui a coisa, os artistas pensam que depois que eles têm sucesso, eles não precisam mais de ter um cara do lado que ajuda ele, que ensina. A música é o que fica. O artista vai embora. Porque os Beatles acabaram, mas a música dos Beatles está aí, até hoje. Até hoje. Então, como é que o artista fez sucesso? Fulano fez sucesso. Fez sucesso porque tinha um produtor que escolheu a música certa para ele e tal. Quer dizer, essas coisas são fundamentais para a produção.
Eu vou contar uma coisa para vocês. Com a Cássia Eller. Eu estou com a Cássia Eller. Quando eu chego na Poligram, eu era presidente da Poligram, chego dos Estados Unidos, do México, e encontro uma menina, porque eu chegar lá, os artistas não tinham sucesso. Por que me chamaram? Porque eu sou um cara que busca o sucesso dos artistas. Aí tem uma menina. Quem é essa menina? Chegou a sério. Ela fez um disco. Deixa eu escutar o disco dela. Porra, canta. Nossa, como canta. Peraí. Canta barbaridade essa menina. Poxa, meu Deus, que é isso? Mas só que esse disco é muito ruim. Isso aqui é um disco de blues. Onde nós vamos fazer sucesso com blues? Onde nós vamos vender blues no Brasil? Vai ser difícil. Está lá embaixo, na divulgação. Ela não subiu? Não, ela não tem vergonha. Bom, desci. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Fui lá e ela estava sentada no chão. Você pega o primeiro disco dela, ela sentada no chão. Ela está sentada no chão. Eu pergunto, quem é a Cássia? Essa aqui. Ah, ok. Aí peguei e sentei com ela no chão. Sentei. Comecei a conversar com ela. Ah, que legal você, pá, não sei o quê. Blá, blá. Bom, curtando o assunto, eu pergunto para ela, escuta, você canta muito, menina, você canta muito. Você tem alguma coisa que você gostaria de cantar em português? Alguma? Não, eu tenho uma música que me deu um amigo meu. Quem é amigo seu? O Cazuza. Mas ele já morreu. Eu falei, o que tem que ele já morreu? A música chama Malandragem. Eu falei, tudo bem, mas canta para mim Malandragem. Ela começou a cantar, eu falei, para aqui, vamos subir. Peguei a mão dela, levei lá para cima e falei, escuta aqui, nós vamos fazer um disco com você. Não, mas o pai dele, a mãe dele não vão me dar autorização. Eu falei, peraí, eu sou amigo do João Araújo. Peraí, peguei o telefone, liguei para o João, estou aqui com uma menina aqui que quer cantar uma música do seu filho, do Cazuza. Chama Malandragem, tudo bem? Porra, para você tudo bem, bicho. Quando a Simone quis fazer o disco de 25 de dezembro, é o disco mais vendido, não sei se você sabe, é o disco mais vendido no Brasil de todos os tempos. O que acontece? Você precisa ter uma música para poder alavancar o resto. Sim. Se não tiver essa música, esquece. Se não tiver Malandragem, esquece. Sim. Uma música. Qual era a música? A música, eu comecei a fazer, olha, tem uma música, So This Is Christmas, não sei o quê, a música do John Lennon. Assim, eu adoro essa música, não sei o quê. Pô, vamos gravar essa música. Eu falei, peraí, só que tem uma coisa. John Lennon morreu. Quem cuida é Yoko Ono. Mas eu tenho um amigo, o Peter Schuckert, que é advogado da Yoko. Então, eu liguei pro Peter, e o Peter falou assim, Pedro Sapato de Gato, porque Peter Schuckert. Aqui, Pedro Sapato de Gato. Eu falei, Peter, eu preciso que você me consiga uma coisa. Eu preciso que você me autorize a gravação dessa música. Difícil. Mas, Peter, você vai conseguir. E aí o Peter conseguiu. Aí nasce o sucesso. Nasce tudo, porque daí você tem a grande música na tua mão. É fundamental isso. A música fica, o arranjo. É aí que está a história. Não é que sou eu, é outro. Mas todos nós juntos, um ajuda, um fala, outro vem, outro... Faz equipe. Maynard, mais um depoimento para você. Bom, falar o que do Marcos Maynard como um profissional que todo mundo conhece, o ótimo profissional que ele é. É uma pessoa que fez grandes nomes, né? Não somente nacional, como internacionalmente falando. E me deu maior força, entendeu? Quando ele era o presidente da Poligram, a gente gravou coisas lindas. E como profissional, eu fico aqui batendo na mesma tecla que todos vocês conhecem o potencial do Marcos Maynard. Agora, como pessoa, poucas pessoas conhecem, que é uma pessoa generosa, alguém maravilhoso, que também sempre me deu força, não somente conselhos, como na música, como a forma de direcionar, digamos assim, uma composição, a minha carreira. Então ele é um queridão. Eu digo que ele é o meu guru. Ele é um grande querido. Um beijo pra você. Sucesso, Marcos. Quem passa o que passei na vida, nada mais importa a não ser cantar. Sou viajante sem fronteiras, senhora sertaneja, dona do meu mundo. Minha rainha,
Minha rainha. Maravilhosa. O que eu posso falar da minha rainha? A Roberta tem uma voz privilegiada, é uma intérprete número 1. Eu não vi ninguém com a personalidade que ela tem cantando música sertaneja. Não tem outra pessoa que tenha mais personalidade. Ela sente a música, ela sabe. E eu já falei para ela, Roberta, vamos continuar. Ela é uma pessoa que pensa 24 horas em música, 24 horas. Ela 24 horas pensando em fazer música, em estar no mercado, e no mundo digital, e outro mundo, e o mundo físico, o mundo digital. Ela quer o tempo inteiro estar ela quer falar, ela quer dizer, ela é genial. Para mim, da maior cantora de música sertaneja do país, é essa moça aqui, e não tem outra. Nem teve aquela que foi, ou que não foi. Ela sempre foi a rainha. Mas, Nádia, durante todos esses anos em que você esteve à frente, né, das grandes gravadoras, a tecnologia evoluiu muito, né? E essa evolução, com certeza, impactou as formas de produção e a distribuição de músicas, né? Então, a gente também produziu um quadro sobre isso. Dá uma olhadinha. A música é a mais popular forma de arte da humanidade desde os seus primórdios. No passado, ela era acessível apenas para quem estivesse no ambiente em que ela era executada. E assim ela foi difundida por milênios, até meados do século XIX, quando suas ondas sonoras foram impressas em discos de cera e replicadas em discos de vinil. A nova tecnologia permitiu que a música se tornasse um produto comerciável e popular, acessível a qualquer ouvinte que tivesse um toca-disco. Mas as transformações estavam apenas no início e logo viriam o rádio, a TV, as fitas cassetes, CDs, minidiscos, MP3 e, a partir dos anos 2000, a distribuição digital e o streaming. Nos dias de hoje, praticamente qualquer música está disponível em celulares ou computadores a um simples toque. Mudanças que interferiram também na arrecadação de direitos autorais e na forma de remuneração dos artistas. Uma verdadeira revolução tecnológica que não deve parar por aí, pois a própria tecnologia continua evoluindo. E você acompanhou, né? Que bacana essa apresentação. Parabéns. Parabéns a vocês, que eu adorei essa apresentação. Que bom. Você acompanhou, né, toda essa evolução. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui dormir um dia, no dia seguinte, quando eu acordei, não tinha mais loja de disco. Isso que eu brinco com essa história, que é isso que aconteceu. No dia seguinte, eu não tinha mais nada para vender. A companhia vender o quê? Se não tem mais loja, se não tem mais isso, tem mais isso. Mas sabe o que acontece? A evolução, a gente tem que entender um pouco a evolução. Quando eu estava no começo, quando eu me lembro dessa história aqui do vinil e depois do CD, depois do DVD, aquela coisa toda, depois o digital, tudo teve o seu momento de crise, de down. E hoje é isso que está acontecendo. Você pega a Deezer. O Deezer hoje ele mandou não sei quantos milhões, tirou fora do negócio deles. Milhões de artistas, milhões, jogou fora. Não sei se eu estou mentindo em falar 600 milhões, sei lá quanto, eu sei que é uma barbaridade. Tirou do catálogo. Tirou do catálogo, por quê? Porque não vende nada, porque não é nada, porque atrapalha. As pessoas ficam dourando a pílula, é bonito isso aqui que você fez, que legal. Que legal, não sei o quê. Isso é muito ruim, cara. Fora. Se você pensar bem, o que está faturando hoje as gravadoras multinacionais? Sabe o que eles estão faturando? Catálogo. Catálogo que eu sou um dos que montou aqui no Brasil, de monte. Tanto na Polygram, quanto que hoje eu chamo Universal, quanto na EMI, quanto na Sony. Pega lá os catálogos. Esses catálogos é que estão vendendo. Por quê? O garoto que hoje tem celular e que pode entrar e pagar, ele não, o garoto geral, né? O garoto em geral, não estou dizendo o mais pobre, nem o mais rico, nem mais, mas a garotada
não quer pagar por nada. A garotada vai lá e quer clicar, quer fazer, quer ter. Isso eles querem ter o quê? Querem ter o quê? Aquela musiquinha facinha que está ali, que está escutando no TikTok, no não sei aonde, não sei o quê. Tudo bem, vai lá e faz, pega um pouquinho. Só que aquilo ali já acabou. Ele subiu no TikTok uma semana, na semana seguinte acabou. Os Beatles contavam todas as histórias que eles viviam naqueles momentos. O Elton John, todos eles, meu Deus. E tem alma, Todos. né? O próprio Caetano, quando canta Sem Lei, Sem Documento, pelo amor de Deus, é uma verdade aquilo. O Chico, cara, agora vai dizer que aquele funk deles lá, pô, que é aquilo? Nada. O rap é maravilhoso. Tem um amigo meu lá que mora nos Estados Unidos, que gravou com o Eminem, agora que está concorrendo ao prêmio. Que maravilha, que bom que ele faça isso, que bom que ele tenha sucesso com isso. Mas é uma parte da história. Rap é uma parte. Aqui no Brasil, quem é que fez rap no Brasil? Isso o povo compra um pouquinho, depois não fica catálogo. Eu pergunto para vocês, catálogo. Quais são os catálogos dessas artistas novos que estão aqui hoje no mercado? Qual é o catálogo? Não quero falar mal de ninguém, nem falar bem, mas vou dizer, por exemplo, a Anitta. Se você tem 10 músicas da Anitta, não tem. Não tem. Para pôr num CDzinho que tinha naquela época, não tem. Porque não tem. Essa é a verdade. Não tem. Eu não quero falar mal dela nem bem. Eu acho ela genial, uma mulher de marketing espetacular. Como marketing, muito boa. Mas quais são as outras músicas? Pega outros artistas aí. Nada que vá perdurar no tempo. Nunca que não forma catálogo, não tem catálogo, meu Deus. Bom, Maynard, e aí a gente, falando sobre tudo isso, a gente chega até a inteligência artificial, né? Você tem alguma previsão, você arrisca alguma previsão? Olha, eu digo a você o seguinte, eu já vi uma coisa de inteligência artificial, várias já vi, inclusive, mas a inteligência artificial deve ser usada não para música. Eu não vejo que na música seja interessante isso. Pode ser interessante 2 vezes ou 3 vezes, 4 vezes, para essa coisa rapidinha assim. Vamos fazer... Tem a música da cabeça, a música do coração e a música do pé. Nós não falamos hoje da música do pé, que é a Ivete, que é o Zeca Pagodinho, foram os caras que eu lancei. Mas é a música do pé, pra você dançar. Toda vez que você fizer a música do coração, que não fale do coração, que é o Roberto, que é o Júlio, que é o Fábio, aí sim, aí você vende. Música da cabeça é o Chico. Quantas músicas do Chico, do João Bosco, esses caras todos que são música para a cabeça. Sim. Eu, como músico e como artista, não sou nem artista nem músico hoje, mais nada. Eu sou um cara que entende de música. Eu jamais iria por esse caminho. Maynard, obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo gostoso em torno da sua vida e da música, e a gente não pode dissociar, né? Tá tudo aí junto e misturado. Obrigada mesmo. Pô, eu gostei do que você falou. Junto e misturado. É isso. É isso. Sabe por quê? Porque eu sou da música e sou do esporte. Tá tudo junto e tá tudo misturado. Muito obrigado por me receberem. Né? Muito obrigado, com carinho. A minha mulher também agradece, a Doris, que é a minha esposa, ela agradece também, porque ela fala... Vai lá e fala, vai lá e fala. Então um beijo para Doris. Ela não fala isso, não. Eu vou apanhar dela em casa depois. Maynard, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma pena que não dá para você contar todas as histórias que você deve ter vivido. Um outro evento, vocês me convidem, que eu virei com o maior prazer. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, Maynard. Prazer. Obrigado a todos também que nos acompanharam até agora. E lembrando que quem quiser rever ou recomendar nosso programa, ele está na íntegra no YouTube. E a gente se vê no próximo domingo. Maynard, Quando é que vai?